Tudo bem? Bem-vindo ao canal Escola de Mutação. Eu sou Carlos, editor do canal, e hoje eu vou falar sobre mental superior, né? Conforme foi colocado no título. O que é o mental superior? É um campo mental que estaria acima, além e mais desenvolvido, mais aparelhado do que esse nosso campo mental atual, que evidente tem ainda muito para desenvolver. E a base dessa minha explanação, esse desenvolvimento de conceito a respeito disso vai ser baseado em Ramatiz. Ramatiz foi um líder, né, um sábio, né, uma grande liderança espiritual que viveu na Indochina no século X. E aqui no Brasil ele foi psicografado por um médium brasileiro que psicografou dezenas de livros, né, do Ramatiz, que inclusive foi considerado até contemporâneo de Allan Kardec, tendo vivido muitas encarnações, e muitas delas como liderança, né, como instrutor de centros espiritualistas no Oriente. Então, um espírito muito qualificado. Independente da crença nessa questão da psicografia, que ela pode ser até muito questionada do ponto de vista da ciência, né, da sua veracidade e tal. Independente disso, o material apresentado pelo Ramatiz é um material de um nível técnico fabuloso, né? São textos assim que chegam a ser até impressionantes no seu detalhe técnico, nas suas explicações, nas suas inovações, nas suas coincidências com a ciência atual, com a física subatômica. Então, é um material de muita qualidade. Ele tem uma explanação muito bem feita, muito interessante, né, sobre essa questão do plano mental inferior e do plano mental superior, fazendo uma comparação entre os dois e explicando realmente o que acontece a partir do plano mental superior e qual é o destino da sociedade, como é que o mundo vai evoluir em função disso, como é que se projeta uma nova sociedade. Então é uma coisa bastante interessante de ser avaliada por esse aspecto. Ramatiz analisando o mental superior. O intelecto se baseia quase que exclusivamente no campo de memória. Quem trabalha com o campo de memória não tem capacidade de inovação, de criar um novo sistema, de criar um novo padrão, de criar uma nova cultura e de criar uma nova sociedade. Então tem que se expandir para um outro plano. O campo mental inferior é o que a gente já conhece, é o campo governado pelo campo intelectual. Então, esse campo intelectual ele se baseia nas suas colocações, no seu desenvolvimento, na sua perspectiva, com o seu campo de memória. O campo do intelecto, aliás, parênteses, que a ciência já explicou e já comprovou que o intelecto não é exatamente a mente, ele é uma parte da mente. A mente é muito mais que o intelecto. Mas nós vivemos numa sociedade que foi desenvolvida a partir do iluminismo francês, século XVIII, né, com a racionalidade pura, né, como forma de pensamento, de desenvolvimento e ação na sociedade. E esse campo do intelecto é classificado pelo Ramatiz como mental inferior. Ele tem apenas como referência o seu campo de memória. Então ele se repete e se baseia nas suas experiências passadas. Ele não tem uma capacidade para fazer mais do que um certo limite, porque o campo mental intelectual ele é mais uma coisa de reprodução de experiências. Ele reflete imediatamente o campo da memória e da experiência passada. Já o mental superior, o Ramatiz descreve como que mantém o campo intelectual, evidentemente, né, não se abandona a razão, o raciocínio, mas incorpora sensibilidades que vão além do campo meramente racional e entra no campo da percepção extrasensorial, no sexto e sétimo sentido. Começa a trabalhar com telepatia, com psicometria, que é a visão de vidas passadas, com uma sensibilidade ligada à vidência, clarividência, clareaudiência. E a partir desse desenvolvimento, dessa sensibilização desse campo mental, o campo intelectual ele vai ficar acoplado, né, com, vamos dizer assim, um upgrade de pensamento, dando uma elasticidade de pensamento, uma elasticidade mental
muito maior. E a partir daí é possível que você desenvolva uma nova consciência, novas soluções, né, tanto do plano individual, das pessoas, do ser humano, quanto também do plano coletivo, na medida que o campo de memória não vai ser o único recurso a ser acessado pela mente, por essa mente evoluída do mental superior. É possível, através desse sentido, dessa capacidade extrasensorial, projetar novas dimensões, novos campos dimensionais e a partir daí inovar na solução tecnológica, na solução científica, né, na prática de uma sociedade, de um modelo econômico, de um modelo social, de um modelo político que o campo mental, no nosso nível atual, não tem a capacidade de conceber e nem de transpor essas dificuldades, essas contradições do século XXI, do mundo atual. Então, o mental superior é o passo de evolução da mente, o passo seguinte da evolução da mente. Campo intelectual da razão, que não vai ser abandonado nunca, junto com a sensibilidade do sexto, do sétimo sentido, do campo extrasensorial. Essa conjugação aí é a mente do futuro, é o mental superior, que vai transformar o planeta numa coisa muito melhor, muito mais evoluída. E, gostando, achando interessante tudo isso aqui que a gente fala nisso nos outros vídeos, se inscreve no canal Escola de Mutação. Obrigado.